Graça e paz maravilhosas. Eu sou Graça Garrido, esse é o Deixa Pra Elas e hoje nós vamos dar sequência ao estudo das mulheres da Bíblia e vamos falar de duas irmãs, Raquel e Lia. Oi mulheres, tudo bom com vocês? Então, vamos falar sobre Raquel e Lia. Então vamos começar assim, entendendo a história delas, vamos fazer um resumão. Jacó, filho de Rebeca, com Isaac, né, um dos filhos, ele precisava se casar, né? E ele encontra Raquel no poço. E aqui a palavra fala que quando ele viu ela, ele abriu o poço, deu de beber para as ovelhas dela e deu um beijo nela, levantou a voz ao alto para o céu e chorou, agradecendo a Deus por ter encontrado aquela mulher. E daí eu fiquei pensando, por que desse gesto? Era a tradição, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas na ministração passada da irmã Janine, Rebeca, quando ela foi separada para ser esposa de Isaac, o pedido de Abraão foi que não fosse uma mulher cananeia, que fosse alguém da parentela dele. E quando ele soube quem era Raquel, aqui Jacó soube quem era Raquel, a sensação foi a mesma, porque ele sabia que era alguém da mesma descendência, que tinha o mesmo sangue que ele. Afinal, ela era a prima dele, era filha do irmão da mãe dele. E em meio a tudo aquilo que ele já tinha passado, tinha saído fugido e tal, encontrar uma mulher da mesma linhagem foi um presente de Deus para Jacó. E a gente não está falando de qualquer mulher, a gente está falando de uma mulher muito bonita, porque a Bíblia fala que ela era bonita, tinha um semblante muito bonito e ela ainda era pastora de ovelhas. Você vai encontrar esse início de história da Raquel com Jacó em Gênesis 29, 9. E aí quando Jacó fica sabendo que essa era a mulher perfeita para se casar com ele, a Bíblia diz que de pronto ele se apaixonou por ela, na hora. Ele bateu o olho, ele se apaixonou por ela. Quando ele soube quem ela era, ele já tinha visto, né, que ela era muito bonita, mas quando ele soube quem era Raquel, ele se apaixonou de pronto dela e foi até o pai dela, conversou com os homens lá da casa. E daí ele ofereceu 7 anos de trabalho, né, pela mão dela. E Labão aceitou. Agora imagina você, né, um homem se dedicar 7 anos da vida dele pela mão de uma mulher que ele se apaixonou. Então assim, é uma história de amor muito bonita, assim. O amor de Jacó por Raquel foi intenso. E assim ele fez, ele trabalhou esses anos todos pela mão dela. Só que quando foi às bodas, ele bebeu um pouquinho e Labão entregou a outra filha para ele, a Lia. E aí começa a história de Lia. Ela entrou no lugar da irmã. Uma promessa que tinha sido feita entre o sogro e genro, ele incluiu, colocou no lugar da que tinha sido prometida Lia. E a palavra fala aqui que Labão diz para ele que não era costume desse povo que a mais nova se casasse antes da primogênita, ou seja, a bênção de Lia não seria roubada por beleza nem por formosura. O que era dela ia ser dela por direito. A palavra fala que Lia tinha olhos tenros. Em outras traduções diz que eram olhos claros, como se fossem olhos verdes. Outras pessoas falam que ela era estrábica, mas pelo que eu entendi, a tradução é olhos verdes e olhos tristes, né? Mas ela não era tão bonita quanto a outra, né? Exaltam muito a beleza de Raquel. E Jacó queria Raquel, então ele bateu o pé com Labão e falou assim: por que você me enganou? E daí Labão fala, né, que se ele quiser, ele pode ficar com Raquel. Depois que passar a semana de Lia, ele poderia se casar com Raquel por mais 7 anos de trabalho que ele trabalharia nesse decorrer. E ele aceitou.
cumpriu os 7 dias com a Leia, ou Lia, né? E se casou com Raquel. Finalmente se casou com a sua prometida, a mulher que ele se apaixonou e que ele esperava tanto. O problema é que a partir daí começa uma guerra entre as irmãs, né? Já existia uma rejeição de Lia desde o início desse casamento. E a palavra fala aqui que ele amou mais Raquel do que Lia. Isso fica bem claro aqui. Aqui em Gênesis, no capítulo 29, versículo 31, diz assim: Vendo o Senhor que Leia era desprezada, abriu sua madre, porém Raquel era estéril. Naquela época, filhos eram uma representatividade para os homens muito grande. Quanto mais filhos, mais rico ele era. E a esposa amada, assim como a mãe dele, né, não podia ter filhos. Em compensação, a Leia, que era a esposa que foi rejeitada, estava cada vez mais fértil e dando filhos para ele. A palavra diz que Leia, ela deu de pronto assim para ele, foram 4 filhos: Rúben, Simeão, Levi e Judá. Na ânsia assim desse marido finalmente amá-la, finalmente vir morar com ela, porque ele morava com Raquel, era com ela que ele morava. Elas moravam em tendas separadas, embora próximas, mas eram separadas, e ele ficava mais com Raquel do que com Leia. E ela tinha essa ânsia no coração dela de que quanto mais filho ela desse para ele, mais ele a amaria e acabaria vindo morar com ela, mas não foi isso que aconteceu. Lembrando que tanto Raquel quanto Leia tinham servas. A serva de Leia era Zilpa e a serva de Raquel era Bila. Raquel acabou dando por esposa a serva dela, né, para o marido, para que através dela ela tivesse filhos. E essa serva teve 2 filhos que chamava Dan e Naftali. E a Leia fez a mesma coisa. A serva dela teve 2 filhos também, chamam Gade e Aser. Após Zilpa, serva de Lia, ter dado filhos, Deus abre novamente a madre dela e ela tem mais 3 filhos. Ela tem Isacar, Zebulon e tem uma filha, Diná. Mas finalmente Raquel, Deus voltou seus olhos para ela e ela teve filhos. E ela teve José. E muito tempo depois, Benjamim. Essas 2 mulheres, elas deram origem às 12 tribos de Israel. As 12 tribos, as tribos que são faladas na Bíblia e até hoje, né, nós temos a história toda aí através dessa descendência de Leia e Raquel. Nós vemos a fidelidade de Deus tanto na vida de uma quanto da outra. Uma que, apesar de ter um amor do marido, era estéril, finalmente gera filhos. E a outra que, apesar de ter sido desprezada, sempre foi fértil e ainda mais deu origem à tribo que deu a origem ao nosso Salvador, a tribo de Judá, que deu origem a Davi, que deu origem a Jesus. Deus abençoou as 2 irmãs de maneiras diferentes, mas com o mesmo peso. E é isso, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Continuem com a gente nessa saga com as mulheres da Bíblia, que tem muito mais mulheres pra gente ver. Histórias muito ricas em detalhes. A gente tá dando uma resumida aqui, mas vale a pena acompanhar. Um grande beijo. Até a próxima.